Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no 18º domingo do tempo comum. Em nossa reflexão de hoje, Jesus vai saciar a fome do povo que o seguia. Mas aquele alimento dado àquelas pessoas não foi o alimento definitivo que Jesus pretendia dar como alimento àqueles que ouvem sua mensagem, pois ele tinha somente a capacidade de alimentar o corpo. Mas o alimento que ele pretende lhes dar é outro, que vai lhes alimentar a alma e prepará-la para a vida eterna. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começo essa reflexão fazendo menção primeiramente à primeira leitura deste domingo, leitura do livro de Isaías, em seu capítulo 55. A mensagem é um chamamento de Deus a todos os que têm sede e fome para comprar alimento, mesmo sem dinheiro, tomar vinho e leite sem ter que pagar nada. Este convite é do Senhor tentando reunir seu povo em volta dele. É um convite para todos os homens e mulheres do mundo inteiro, para sentar-se à mesa com ele, como filhos dele, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Obter alimento que só ele pode dar para saciar a sede e nossa fome, sem pagar nada por isso. O mundo não pode nos dar alimento sem nos cobrar um preço por ele. Deus, porém, como um pai que quer alimentar seus filhos, protegê-los, quer nos dar um alimento que possa nos dar vida, uma vida nova. Repito, esse alimento o mundo não pode nos dar. Um pai, quando cuida dos filhos, cuida porque ama os filhos. Irmãos, nós não somos para Deus um número de CPF, nós somos seus filhos e Ele nos conhece individualmente, cada um pelo nome. Isso porque nos ama. Um pai de muitos filhos, apesar da quantidade, conhece cada um deles individualmente. Assim também é Deus, Ele nos conhece cada um individualmente. Somos únicos para Ele. Ele sabe quem o obedece e quem não obedece, quem lhe é fiel e quem não é.
Jesus é o Filho de Deus e sua preocupação com o povo que o seguia para ouvir seus ensinamentos é o mesmo de seu Pai. Seu desejo é reunir em torno de si aqueles que o seguem, que querem ouvir sua palavra para serem alimentados por ele. No evangelho que acabamos de ler, Jesus mais uma vez prova sua divindade aos seus discípulos, dando-lhes prova do seu poder. Aquilo que parecia impossível, alimentar tantas pessoas sem dinheiro ou qualquer outro recurso, para ele não era um problema. Seus discípulos deveriam entender isso. Todos os que estavam ali seriam alimentados sem dinheiro, sem qualquer pagamento. Ele lhes daria o alimento para nutrir seus corpos e recuperar as forças perdidas após um dia de sol escaldante. 5 pães e 2 peixinhos era o que eles tinham, mas nem precisava de tanto para o Senhor resolver o problema. Afinal de contas, Ele é Deus, e a palavra de Isaías se referia a Ele também, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Irmãos, naquele dia, Jesus saciou a fome de seus seguidores, deu-lhes um alimento para saciar-lhes a fome e restaurar o vigor do corpo, mas que não é capaz de alimentar a alma. O alimento que Jesus pretende lhes dar é outro alimento. É um alimento que nutre e dá vida à alma espiritual, que se come e não se sente mais fome, que eleva a alma a Deus e propicia uma amizade com Ele e a prepara para entrar no céu. Aquele alimento foi para o corpo, mas o alimento que Ele lhes dará mais tarde os alimentará para a vida eterna. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal, ok? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.